As Meninas foi meu primeiro livro da Lígia Fagundes Telles. Essa história que é de 1973, inclusive, a bichinha viveu, tá? Ela viveu quase 100 anos, bicho. Ela faleceu em 2022. Mas enfim, voltando aqui, eu fiquei meio... Opa, caraca! Esse livro vai contar a história de 3 amigas, a Lia, a Lorena e a Ana Clara. Cada uma delas carrega meio que um estereótipo, assim, dentro da história. A Lorena é uma virgem que fica ali devaneando, pensando só em fazer sexo com um cara que é casado, e as questões dela são basicamente essas, assim, digamos, dentro dessa futilidade. A Ana Clara é uma adicta que só pensa em ganhar dinheiro se casando com um homem rico. E a Lia é a revolucionária do grupo, com seus ideais progressistas, e aí por isso dentro dessa história ela é vista meio como a chata, pedante, idealista. E ao longo dessa leitura o narrador vai se intercalando entre essas 3 garotas. E é uma mudança assim muito avisa, às vezes muda no meio do capítulo. Você tá lendo sobre a perspectiva de uma das meninas, de repente a gente tá na pele de outra garota. E esse tipo de narrativa faz com que a gente tenha muito a visão fechadinha ali, de acordo com cada uma das garotas. A gente não tem um macro da história, é sempre sobre aquele recorte. Até mesmo quando a gente tem um narrador em terceira pessoa, ele tá acompanhando uma dessas 3 garotas, então a gente tá vendo aquele trechinho ali, aquela perspectiva. E a escrita é muito bonita, muito poética, e eu achei genial que, para cada uma dessas garotas, a Lígia criou um estilo de escrita, um jeito de acompanhar o pensamento delas. As 3 personagens são muito bem construídas, muito bem definidas, com personalidade. Então, apesar dessas mudanças, conforme você vai consumindo o livro, você vai percebendo quem é quem tá conduzindo a narrativa naquele momento. E a cada novo narrador, aquela escrita se tornava a minha preferida. Então, assim, provando que o livro inteiro conseguiu me conquistar. Claro que, assim, é uma leitura muito complexa. Gente, o começo, eu falei... Eu não tô entendendo nada, eu vou entregar aqui, ó, e só tentar sentir sem raciocinar o que tá acontecendo. Muito disso é por causa desse fluxo de consciência, a disposição dessas palavras sem ter um filtro de um narrador, é como se a gente estivesse realmente no pensamento dessas garotas. Era um livro que eu precisava sentar, me concentrar, entrar dentro da leitura. Se eu era interrompido, beijo, tchau, tchau, assim, ferrou meu fluxo. Eu tinha que fazer todo esse processo de iniciar dentro do livro de novo. E aí uma tática que eu consegui usar em alguns momentos ali, que o negócio começava a ficar muito viajado, porque assim, uma oração tá falando sobre um determinado assunto, no seguinte já tá falando sobre outra coisa completamente diferente, intercalando entre o que tá acontecendo no presente e o pensamento sobre o passado. Então era confuso. E aí eu tentava aplicar uma técnica como se eu estivesse estudando aquele texto para um monólogo no teatro. Eu sei, uma grande viagem, parece não fazer sentido nenhum, mas eu juro, era uma leitura bem ativa, então eu conseguia separar cada assunto e até na minha cabeça meio que fazer a entonação da voz, tipo, agora eu tô falando de tal assunto, aí agora eu tô falando de outro assunto. Gente, eu não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês, mas na minha cabeça fez sentido, deu certo e eu consegui entender um pouco melhor. E aí tem uma passagem numa conversa da Lorena que eu acho que resume muito bem o que a Lígia quis fazer aqui. Ela fala assim: quando eu ficar velha, vou escrever minhas memórias. O chato é que o pensamento delirante, tão lindamente desgrenhado, acaba penteadíssimo. Triunfo das normas de conduta. Ou seja, ela tá falando que aqui perde a graça quando a gente encadeia o pensamento certinho, um atrás do outro, fazendo conexões. Perde a beleza do ao vivo, do real. E sim, a Lígia conseguiu trazer isso para esse texto. A gente consegue sentir as ansiedades dessas meninas, as digressões, de fato a gente sente. Mas aí vem um contraponto que eu tava conversando com a Bia, que é quem organizou a leitura coletiva desse livro no clube do livro dela. E ela levantou alguns termos racistas que essas personagens falam ao longo do livro, e eu confesso que eu não tinha reparado nesses termos, acabaram passando pra mim, inclusive até um ponto assim que eu fiquei pensando que eu tenho que ter uma leitura muito mais crítica para esses temas, mas realmente ficou meio estranho, porque, beleza, se ela queria fazer uma crítica, talvez ela não precisasse trazer termos tão pesados, ou talvez precisasse, porque é a forma que ela queria se expressar, não sei, a gente só achou meio estranho ali, mas foi um ponto de atenção que a Bia levantou que vale muito a pena a gente olhar. De qualquer forma, valeu muito a pena a leitura desse livro, depois que eu quebrei essa maré inicial aí de não entender nada, dá até um prazerzinho de falar, sou quase intelectual. Mas não sou não, porque teve um monte de coisa aí no meio que eu fingi que eu entendi, não entendi. E falei, lindo, bravo, e tá tudo certo. Nem tudo a gente vai conseguir entender e bola pra frente. E se não conseguir ler também, abandona o livro. Eu já falei aqui milhares de vezes, abandonem livros quando não fizer sentido pra vocês. Mas valeu a pena dar uma insistida nesse.